Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Antes de iniciar o programa, eu quero agradecer as pessoas que enviaram sugestões de pauta e também pediram aí para a gente se manifestar a respeito de alguns programas e enviaram para o idc.org.br. Meu muito obrigado. Se você ainda não recebeu o seu retorno, não se preocupe, nós estamos com uma demanda muito grande, mas muito em breve nós lhe retornaremos. Também queria lhe convidar para ingressar no idc.org.br, preencher o cadastro e concorrer a um livro do nosso professor Régis de Oliveira, presidente do IDC. Hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da ficha limpa. Você deve ter acompanhado no programa anterior com o professor Régis de Oliveira a respeito das nossas considerações sobre ficha limpa. Agora já há uma resolução no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, nesse sentido. E nós estamos no aguardo da decisão do Supremo Tribunal Federal. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui no nossos estúdios, está comigo aqui nos nossos estúdios, o presidente do IDC, professor Régis de Oliveira. Bom dia, professor. Como é que vai, Leandro? Tudo bem? É sempre um prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu. E está de volta aqui ao nosso programa, né? Do nosso instituto, que está aí com o seu trabalho, está adquirindo uma dimensão muito grande aí no Estado e no país todo. Né? Sim, sem dúvida. Obrigado, professor. Professor, ficha limpa. O senhor disse no programa que nós gravamos há umas 2 semanas atrás que ele não valeria para essa eleição. Eu, particularmente, do ponto de vista constitucional, concordo em número, gênero e grau. Mas parece que constitucionalmente não está valendo muito. Parece que a política está interagindo no Supremo, doutor. Tá, mas com certeza. Eu continuo mantendo a mesma posição. E a razão está com o ministro Marco Aurélio, na minha visão. Quer dizer, 6-1 e ele está certo, eu acho, mais uma vez. E o que acontece? Ele está aplicando o artigo 16 da Constituição da República, que estabelece que a lei que disciplina o processo eleitoral só pode entrar em vigor se editada um ano antes do processo eleitoral. Por quê? Porque é uma lei processual. Sim. Esta lei é uma lei que disciplina o caráter de elegibilidade daqueles que vão pretender um mandato público. Instrumento, né, doutor? Instrumento. Então, veja só, como é que isso pode entrar em vigor de repente e afastar da disputa eleitoral aquelas pessoas que já tinham condenação ou que venham a ter, e ainda pendente de recurso. Resultado. Eu acho que numa análise fria, tranquila da Constituição da República, não entra em vigor. Entretanto, o que é que se passa? A sociedade brasileira está exigindo isso. E isso pesou para nós, legisladores. Pesou muito, porque as entidades foram ao Congresso Nacional, participaram ativamente de discussão. É um projeto popular, tem que lembrar aqui, né? Iniciativa popular. Já existiam outros tramitando, né? Tanto é que o que prevalece lá é o do Biscaia, mas o que capeia, porque o mais antigo é o que lidera os demais. Então, o projeto popular entrou nesse bolo de outros projetos que estavam em tramitação. E foi acolhido. Nós entendemos que, então, o Senado até fez uma alteração, porque enquanto nós dizíamos os que tiverem condenação, ou seja, o que aplicava para o passado, eles alteraram para os que forem condenados. Né? Então, houve uma alteração de verbo para dar a entender e de tempo, para entender que apenas aqueles que forem condenados posteriormente à edição da lei é que teriam a sanção de não participarem do pleito. Não iria retroagir. Mas veja só, mas aí tem um problema dificílimo de ser enfrentado. Veja, quem foi uma decisão de 2º grau, chamada colegiada, um dia antes da vigência da lei, então esse poderia ser candidato. O que foi condenado um dia depois da lei não poderia ser condenado mais. Ora, essa ficção temporal cria aí um desconforto, um descompasso entre os direitos de um e de outro. Né? Então, ou se aplica integralmente ou não se aplica para essa eleição. A minha posição, tranquila, quer dizer, calcada no artigo 16 da Constituição e agora acompanhada dessa opinião do ministro Marco Aurélio, me conforta. Que eu acho que realmente ela não pode entrar em vigor agora. E aí vem uma sorte de argumentos jurídicos também, que são ponderáveis, então não podemos desconhecê-los também, de que veio pelo ministro Vercelli, dizendo isto não é uma sanção penal, isto não é, então, é um caso de inelegibilidade e, portanto, pode entrar em vigor. Ora, a posição é exatamente a mesma. A inelegibilidade é uma sanção que suprime um dos grandes direitos consagrados na Constituição da República, que é a cidadania. Mas sanção não é justamente uma restrição?
Claro. Não parte do princípio de ser uma restrição? É uma punição ou uma punição a algum comportamento ilícito ou indevido, né? De qualquer maneira, a sanção ela não vem como premiação. O Kelsen falava em sanção premial, né? Mas nós estamos cuidando de outra coisa aqui, é da sanção punitiva, sanção condenatória, que impede exercício de direitos. E nós temos um dos grandes arcabouços do direito, um dos grandes princípios jurídicos do nosso direito positivo, é exatamente o direito de cidadania. Está escrito no artigo 1º da Constituição. Tem como fundamentos, dentre outros, a cidadania, como um dos direitos fundamentais do Pacto Republicano, né? Resultado. E votar e ser votado é justamente direito à cidadania. Votar e ser votado é a cidadania. Uhum. E o que é que estão fazendo? Impedindo a pessoa de exercer 50% da sua cidadania. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Então, isso, ao meu ver, reduz o apanágio, né, a estrutura jurídica dos candidatos, para dizer que eles, então, que um deles, ou aqueles que tiverem condenação em 2º grau, ainda pendente de recurso, não podem concorrer ao pleito. Eu acho que isso é matéria processual, sim, entra em vigor imediatamente, mas só pode produzir os seus efeitos para a eleição seguinte. Mas sabe como é? Como são as coisas, doutor Leandro? Quando as coisas funcionam no Brasil na base da pressão, a população foi às ruas, a igreja veio à rua, a ordem dos advogados também, as organizações não sociais, e pressionaram o Congresso. O Congresso, então, sentindo a pressão, e é evidente que sentiu a pressão, dá a resposta. A resposta foi esse texto. E aí vem a pressão sobre o Supremo, que também é excessiva pressão. Nós não podemos entender, não, que o Supremo não se subordina a esse tipo de... Claro, ele é sensível a isso. Agora... Nós sentimos muito essa pressão no Supremo com referência às células-tronco, não é, doutor? Claro, veja, aquilo foi uma pressão brutal. A partir do ministro Carlos Brito ter iniciado com muita prudência e muita sapiência a primeira discussão pública perante o Supremo, e o Supremo sofreu a pressão, claro, porque a classe... médica, a classe científica, a classe dos cientistas da genética foram em cima do Supremo, especialmente a professora Zates, né? Mariana Zates, se não me engano, Maiana, da USP, né? Da USP, com um brilhantismo ímpar, né? Ela foi lá e deu a sua opinião, muito valorada, na verdade, enfim, e o Supremo atendeu aquilo. De outro lado, neste espaço aqui, em que aí se discute direitos eleitorais, também o Supremo, é a minha opinião, vai dar uma resposta positiva. Ele vai manter a decisão do TSE. Sim. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e eu queria depois que o senhor me falasse dessa politização no Supremo, se é boa ou se não. Você de casa, não se esqueça, esteja conosco também no IDC pela internet, iidc.org.br. Lá você pode rever nossos programas e concorrer a um livro do nosso professor Régis de Oliveira. Muito obrigado e já voltamos. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor. Desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis de Oliveira, presidente do nosso Instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal.